fruto disso, porque na academia ninguém queria juntar comunicação com educação. Nem o pessoal de comunicação queria achar... Silvana Gontijo, aqui eu sempre prego essa peça. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma ampla estante repleta de livros. Muito boa noite para quem está nos assistindo. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo. Esta modalidade em casa, aqui desde o início da pandemia, mas cerca de 25 a 20 anos mais ou menos, a gente realizava, tem que falar realizava, né? Os eventos presenciais e os transmitia pelas redes. Então, esse modelo que nós fomos obrigados, fomos lançados a essa tela de vidro, já era praticado pela gente há muito tempo. Então, nem tanto diferente assim para a gente está. Não só acontece os eventos, como ficam aí hospedados nessa plataforma que você está agora no YouTube, ou se tiver no Facebook, ou se tiver no Instagram, a gente desdobra também para as outras, né? E tem mais de 500 programas já ao longo desses 20 e tantos anos aí que foram gravados. Então, muito obrigado, muito prazer por estar conosco, muito boa noite, ou bom dia e boa tarde para quem assistir depois essa live e ao ar. Hoje é um dia muito especial para mim, porque finalmente eu consegui pegar a minha amiga querida de tantos e tantos anos, jornalista, escritora, publicitária, design, cozinheira. Olha, não dá para falar tudo aqui. Tem que ressuscitar a Dona Leda Gontijo para contar tudo aqui entre nós. Muito obrigado por estar comigo e estar conosco, minha querida Silvana Gontijo. Puxa, eu que agradeço, né, Afonso? Você está até de camisa, olha que espetáculo, né? Eu acho que você está super homenageada hoje. Eu adorei o convite. É mentira de que eu fui tão difícil assim. A escritora, jornalista e especialista em mídia e educação, Silvana Gontijo, está sentada em uma grande sala. Ao fundo, vemos diversos móveis e prateleiras com artigos de decoração. Então, assim, estar aqui hoje é um privilégio para mim, uma alegria muito grande. E eu espero que a gente se divirta junto. A gente está até, já calibrando, né? Já estamos aqui. A nossa, um brinde a você, a quem nos assiste. Silvana Gontijo, vamos falar de coisas antigas, até certo ponto, é claro, porque você não é uma moça antiga. Finalmente, Silvana, os tempos modernos te alcançaram, né? E você é uma pessoa que desde o início escrevia, desenhava, falava, ou seja, você antecedeu um movimento de comunicação que hoje é valioso. Porque na época sua, na minha também época, a gente tinha que escolher o que fazer, né? Conta um pouquinho dessa história que terminou no botijão de gás. Então. Eu nasci num ateliê de artes plásticas. Minha avó era artista plástica, minha mãe era artista plástica, minha tia era artista plástica. Então, era natural que eu fosse para uma área de expressão que fosse visual, né, de imagem. E lá fui eu fazer desenho industrial na FUMA, Fundação Universidade Mineira de Arte. E no último ano do curso, o trabalho de conclusão era sempre um protótipo de alguma coisa, para quem fazia desenho industrial como eu, e não programação visual. E o meu protótipo foi um bujão de gás. No meu tempo de Belo Horizonte, a gente recebia o gás acabava no meio de um almoço, ninguém sabia que estava acabando. Então era um problema, você não via o gás acabando. E o caminhão descia aquelas ladeiras da serra, onde eu morava, fazendo um barulhão, chacoalhando. Então eu resolvi fazer um protótipo de um novo bujão de gás de fibra de vidro transparente e um encaixando no outro. E aí, na época, não tinha esse negócio de xerox, de cópia, nada disso. A gente mandou, o meu professor mandou para uma empresa de gás mineira para testar o protótipo que meu irmão fez numa fábrica que ele tinha de fibra de vidro. Um teste para mim. A gente usou lá o bujão. E o bujão desapareceu, os desenhos desapareceram, e a gente buscava e não vinha, e era meu último ano. E aí eu fui ficando em desespero, o professor não conseguia entender por que tinha sumido. E aí lá fui eu fazer um curso na Universidade de Santa Maria. Eu trabalhava como estagiária numa empresa de tecelagem aqui, para a UPEB Industrial, que é em Belo Horizonte.
e aí consegui uma vaga num curso de pós lá na Universidade de Santa Maria sobre isso. Peraí, Santa Maria onde? No Rio Grande do Sul. Que beleza, que você está falando rapidinho, como se Belo Horizonte fosse vizinho, né, do Rio Grande do Sul, né? Não, foi um périplo, você não pode imaginar, foi uma confusão esse negócio de ir para lá, depois tem as histórias de Santa Maria que são um caso à parte. Sua mãe deixou você ir? Não tinha, logo ela cercear isso, imagina, né? Ela era a primeira da força. Mas o interessante é que aí, quando eu voltei, cadê o bujão, cadê os desenhos, nada. Eu, então, já cheguei com a ideia de me mudar de Belo Horizonte. Eu estava muito mexida com isso. E fui para o Rio de Janeiro. E um amigo querido do Banco Nacional, Eduardo Magalhães, conseguiu para mim um trabalho na agência de publicidade, JMM Publicidade. Na JMM, que isso, lendária JMM. O Antônio Torres não trabalhava lá? Antônio Torres e Lula Vieira, meu marido, conheci lá. Lula os dois. Vieira? Antônio Torres, a gente chamava de coração, só se chamava de coração. Mas, enfim, aí já fui eu para a agência de publicidade, e lá a Ana Maria Ramalho, minha querida amiga que fazia as relações públicas, me puxou para o jornalismo e eu fui para a PUC fazer jornalismo. Então, e eu passei a vida sendo cobrada naquele tempo, era assim, os jovens de hoje não sabem o que é isso, mas a gente tinha que fazer uma escolha, eu era acusada de não saber se eu queria desenhar ou escrever. E as pessoas, você tem que tomar uma decisão, ou bem você desenha, ou bem você escreve. E aí, foi um caminho complexo, porque eu queria fazer as duas coisas, então, ora eu escrevia em jornal, ora eu fazia direção de arte para televisão, cinema e publicidade, ou teatro, e ao mesmo tempo ficava nessa vida dupla, né, profissional. Então, era assim, oficialmente eu era contratada do Jornal do Brasil, extraoficialmente eu fazia direção de arte para meus amigos de cinema. Depois eu passei a fazer para os meus amigos de publicidade. E por aí fui indo. Então, eu fiquei sempre nessa... Mas nunca fazia as duas coisas juntas, escrever e desenhar. A não ser em alguns roteiros, que depois foram também feitos direção de arte. Mas o que foi feito do Botijão, Silvana? O Botijão sumiu. E aí a gente descobriu. O professor Radamés, meu professor querido, que morreu ano passado, que eu adorava, descobriu que o Botijão sumiu porque, segundo aquela paranoia da ditadura, ele ameaçava o truste. Sei lá, porque truste é esse? Porque era um projeto que obrigava a uma mudança estrutural em todo o processo de produção do formato original do bujão. E, obviamente, o que devia ter de botijão pela metade sendo vendido, com essa faixa cristalina ao lado do botijão, todo mundo ia saber se estava acabando ou não, né? Mas até hoje o botijão não tem isso. Até hoje não se sabe se o botijão vai acabar. Quem sabe eu retomo? Que ideia. Imagina, até hoje é a mesma coisa. Até hoje, quantas vezes na vida das pessoas que estão assistindo a gente não teve aquela história no meio do almoço? Acabou o botijão. E agora? Mas eu passei a vida vendo isso na casa da minha mãe. Né? Toda hora, acabou o gás, aquela corre, aquela confusão. Sempre tinha um a mais, né? Mas podia também acabar aquele. Enfim. Agora, só você, Afonso, para me fazer voltar no bujão de gás que estava enterrado lá em 1971, 73, 74, sei lá. Eu nem lembrava mais disso. Mas nessa época, nessa época que você sonhava em francês? Não. Isso é o seguinte, eu fui estudar num colégio Assunção. No colégio Assunção a gente tinha que falar em francês. E era semi-interno. Então, a gente aprendia matemática em francês, geografia em francês, um monte de coisa em francês, menos língua portuguesa e latim. Ainda sou do tempo do latim, tá? Uhum. Aí eu, como ficava mais tempo lá do que em casa, muitas vezes eu acordava, durante a noite sonhava em francês. E muitas vezes várias vezes eu sonhava com grandes mal-entendidos de comunicação. Né? Assim, tipo, eu tentando gritar para avisar de um problema que estava acontecendo e ninguém me entendendo, e angústias desse tipo que eram verdadeiros pesadelos. Anos depois, conversando com o Betinho, meu outro amigo também querido, ele me revelou o mesmo sentimento e os mesmos pesadelos. Está em cima do morro gritando que uma coisa muito grave ia acontecer e ninguém ouvia. E isso era recorrente, né? Só que essa questão tinha as duas línguas em conflito, né?
e só fui resolver muitos anos depois. Mas, enfim, essa era a história de eu sonhar em francês, que você gostou tanto. Né? Silvana, eu queria só que você desse uma palavrinha sobre a sua mãe, essa pessoa extraordinária que nos deixou há 2 anos. Porque se eu não perguntasse isso, não seria Silvana Gontijo, não seria, e não existiria Dona Leda Gontijo, né? Leda Gontijo. Minha mãe era uma figura, né, Afonso? Você conheceu ela bem. Pelo amor de Minha Deus. mãe é conhecida em Minas, né, como escultora, artista plástica, escultora, pintava também, ceramista, professora de cerâmica. E era uma figura, porque a mamãe tinha um senso de humor inusitado para as mulheres da época dela e uma liberdade. Ela sempre fez o que ela quis na vida, e meu pai sempre apoiou, né? Um mineirão, enfim. E ela fazia umas coisas, ela era muito... Eu falo que a minha mãe ela era hiperativa e totalmente iconoclasta, ela não aguentava mitos nenhum de nenhuma ordem, ela queria quebrar todas as regras e tal. E, além de tudo, ela não obedecia às leis e às regras. Simplesmente assim. Não era bem uma anarquista, não. Ela era uma louca mesmo, nesse aspecto. Então, mãe, eu me lembro de coisas da minha infância que era a gente sair de carro, um dia ela pegar o carro dela, porque ela era artista, papai deu uma máquina de pintar para ela, o carro era verde, ela pintou de azul. E lá fomos nós para o Campestre jogar tênis. Época da ditadura, aquelas barreiras, né? O cara para a gente e pede os documentos. Ela entrega o documento, o guarda fala, ué, mas esse carro é azul. A maior disfarçatez. A gente tremendo de medo. O senhor também acha? O senhor sabe que tem gente que fala que esse carro é azul? Ele falou, mas ele está verde. Aí, tá vendo? Tem gente que fala que é verde. Vai entender. Tem gente que fala que é verde. O senhor acha que ele é o que cor? Ele falou, minha senhora, este carro está azul, mas ele é verde. Olha o senhor fazendo confusão. Resumo da história. O guarda ficou tão bravo que ele rasgou no documento e falou assim, então esse carro é verde. Aí a mãe falou, perfeitamente, eu concordo com o senhor, porque tem hora que eu olho para ele, ele está azul igual o céu, tem hora que ele é verde, então é assim mesmo. Ela tinha essa desenvoltura para, num momento como esse, simplesmente burlando todas as regras, né, da boa conduta, inventar uma desculpa como essa, né? Como ela, o Jô, quando foi entrevistado, morreu de rir, porque na segunda entrevista ela tinha perdido a carteira de motorista. E o Jô sabia da história, né? Aí falou, dona Leda, porque ela não deixava ninguém chamar de dona Leda. Leda, o que aconteceu que você perdeu a carteira de motorista? A mãe falou assim, tem muito jovem aqui, não vou falar não, Jô. É mau exemplo. Aí ele assim, não, fala, o que houve? Ela falou, não, é porque é o excesso de velocidade. Aí o Jô falou, não, ela já tinha quantos anos nessa época? 93, 94. 94. Aí ele assim, mas ela ainda dirigiu um tempo sem carteira. Aí ele falou assim, mas e aí, o que aconteceu? Ela falou assim, não, eu tive 28 multas de excesso de velocidade. E o João falou assim, que horror, Leda, como é que você fez isso? Ela falou assim, esses carros modernos, a gente liga o ar-condicionado, põe uma musiquinha, sei lá quanto eu estou correndo. Bom, resumo da história, perdeu a carteira, aí continuou dirigindo. Um dia ela foi parada. Aí ela foi parada, o guarda pediu os documentos, ela entregou os documentos do carro, pediu os documentos dela, ela falou assim, como assim? Tá com vocês não guardam, não? Vocês não tomaram? Como é que você vem me pedir uma coisa que tá com você? Aí o guarda achou que era uma louca, né? Com aquela cabecinha branca. Ele falou assim, e ela assim, tem mais, hein? Se você ficar me atrapalhando, vocês não guardam nem o que vocês pegam, eu vou... Seu pai está tudo idoso? O cara falou assim, a senhora vai embora, minha senhora, pode ir, tá? Assim, lá foi ela embora, morrendo de rir de ter enganado o guarda. Essa era a dona Leda. E ela tinha muitas outras coisas. Ela tinha um lado que também era fascinante, que era o lado humanista, né? O lado da pessoa que era presidente das voluntárias da Santa Casa de Lagoa Santa, que ela morava lá. Ela tinha uma atividade de restauro de igrejas antigas, que ela conseguia financiamento lá na região, ele conseguia viabilizar. E tinha uma coisa que me impressionava muito, que era uma incrível capacidade de ser feliz. Ela tinha, assim, eu nunca me lembro de nunca ligar para minha mãe, nenhuma vez ela tenha dito algo diferente, assim, mas como é que você está? Ótimo. Ela não falava, não me lembro da minha mãe falar, não estou bem. Ela morreu com quantos anos?
104. 104 anos a escultora Leda Gontijo morreu. Bem, agora vamos para você novamente, Silvana. Silvana, Quer que eu fale? Não, eu acho legal assim, a multiplicidade de informações e conhecimento que você adquiriu com a vida. Mas me interessa falar um pouquinho agora da literatura. Como é que você pulou do jornalismo, da comunicação visual e do conhecimento que você tinha em outros ramos, desde que eu sei que até figurino você já fez, para a literatura, para o livro? Bom, como diz o meu querido amigo, nosso querido amigo Zuenir Ventura, a minha principal musa foi um chefe que me deram. Me chamaram, eu fazia exatamente todas essas coisas que você sabe, de figurino, e eu tinha um trabalho de coordenação de tendência para o grupo Mesbla, que eu investigava no mundo inteiro as tendências de moda. E eu publiquei artigos sobre isso, enfim. E um dia a agência do Lula atendia uma conta da Ferreira Guimarães. E eles, conhecendo esse meu trabalho, a Lula me convidou para escrever um livro contando a história da moda. A história da moda, onde a gente falava dessa fábrica de tecido num período de tempo que ia do final do século XIX até a contemporaneidade, que era 1997, 98. E aí esse livro foi uma coisa muito interessante, porque eu não quis falar só da moda, né? Eu quis falar do impacto da moda como linguagem, mas, acima de tudo, do que tinha de relação com a cultura, com a política, com a economia e com o meio ambiente, né? E foi uma experiência muito boa, uma imersão espiritual, uma imersão muito grande, com várias consultorias de amigos, né? Pedro Malan me ajudava com economia, que é meu primo, e várias pessoas foram me ajudando a construir essa relação entre a moda e o contexto sociopolítico. Esse livro ganhou alguns prêmios, né? E, na sequência, houve um outro convite para escrever a história da opinião pública para o Ibope. O Ibope queria uma história que contasse como foi construído o conceito de opinião pública no Brasil. E essa foi outra viagem interessantíssima. E foi uma descoberta para mim do que era a expressão da voz do povo não acontecer em nenhum outro formato que não fosse a cultura. E isso foi uma grande viagem, né? Aonde é que a gente tinha no começo do século XX, que a gente começa com a história, o registro da opinião pública, cidade de 1942, né? Com o primeiro Instituto de Pesquisa de Opinião Pública no Brasil. E, nesse período todo anterior, os arquétipos de povo, né, eram os mais... eram incrivelmente... Era uma visão incrivelmente elitista, né? Povo era o Zé Pelintra e Zé Povinho, né? Os arquétipos eram esses, eram sempre desqualificadores. A elite não se considerava uma voz que tivesse que ser a voz do povo. E essa viagem foi outra muito interessante, porque eu comecei escrevendo a história da opinião pública linear e descobri que eu não podia fazer daquele jeito. Eu tinha que contar como tinha evoluído a pesquisa, a cidade, o consumo, os meios de comunicação, como eles começaram a pesquisar a opinião pública, mas eu descobri que a grande canal de voz do povo brasileiro foi sempre a cultura. Foi ali que o povo foi ouvido, desde o samba, desde o teatro, desde tudo, do rádio, né? Até chegar no final nas redes sociais mais recentemente, né? Onde o povo adquire o protagonismo de falar com a sua própria voz, com a sua própria forma. E esse foi um conhecimento antropológico muito interessante, porque me deu uma visão dos impactos da comunicação na nossa vida, na nossa interação individual, na nossa
socialização, né? A nossa produção de conhecimento, e de quanto a gente, e quando chegou na época da Rede Globo hegemônica, com 70% da audiência como principal veículo de comunicação do Brasil, foi quando eu comecei, já no Jornal do Brasil, a pesquisar os impactos dos meios de comunicação na cognição. Como a gente era impactado pelas mídias e pelos meios. E esse estudo exigia que eu conhecesse muito de comunicação e muito de educação. E articular esses dois campos na academia era impossível, porque na academia os dois departamentos não conversavam. E, por sorte, eu continuo aqui ou você quer continuar com o livro? Não, eu estou achando ótimo, porque, inclusive, vai chegar num ponto segundo, que eu acho que a gente já pode entrar nele, que é o papel da cultura nisso. Eu sempre, todos os livros que eu li seu e toda a sua forma de condução do seu trabalho, Silvana, tem a cultura como eixo. Nós vamos chegar já na questão dos rios, que também tem a cultura e a educação como eixo, né? Mas interessante que você descobriu isso lá no livro do Ibope que eu lancei, e agora eu estou fazendo cabeça tá dando uma voltinha aqui, voltando lá no Palácio das Artes, naquele teatro lotado, onde a gente fez aquele lançamento, né? Maravilhoso. Onde ali a palavra comunicação e cultura já era determinante, no entanto, não tão clara como eu consigo visualizar agora. Você vê isso também? Claro, né? Porque era engraçado, porque tinha assim, rádio, televisão e jornal era uma coisa, e cultura era outra. Mesmo que ela fosse veiculada nesses meios, né? Mesmo que o teatro fosse no rádio antigo falado, né? Mesmo que o rádio teatro, depois as radionovelas, depois na televisão com seus folhetins e novelas, nada mais é do que teatro, né? Nada mais é do que uma linguagem cênica transposta para um meio audiovisual. E o interessante é quanto isso exige de escrita, né? Quantos roteiros, quantas construções, quantas narrativas, as mais diferentes, para usar a palavra da moda, né? E isso era uma coisa que me intrigava muito. Por que a gente via separada a comunicação da cultura? E a educação da cultura, né? Eu falava sempre isso para a gente. Somos seres de comunicação e linguagem, vamos combinar isso, não é? Portanto, se expressar culturalmente é se comunicar. Portanto, educar é comunicar. A escola é necessariamente um ambiente de comunicação. Se ela não se apropriar e ficar competente na comunicação, ela vai se transformar no que eu chamo de um programa em crise de audiência. Não, a gente viveu, né? A gente chegou lá. Mas voltando para os livros, com a Voz do Povo, então, foi essa viagem que me levou a esse profundo estudo da comunicação, que depois você lançou O Mundo em Comunicação, né? E depois se transformou no livro de ouro da comunicação, que é exatamente uma visão antropológica dos impactos da comunicação nos indivíduos e na sociedade, desde a pré-história até os dias de hoje. Outro desafio, pesquisar a comunicação na pré-história, sendo que nenhum dos nossos arqueologistas, os nossos etnólogos tinha estudado dessa maneira. Então, foi outro grande desafio essa investigação, e foi mágico, maravilhoso. E eu descobri que, diferentemente do que a gente pensa, que a nossa pluralidade cultural ela é fruto da miscigenação e da multiplicidade cultural brasileira, ela já existia na nossa pré-história. A gente tinha, acho que, exatamente, no meu livro, acho que eu identifiquei 8 narrativas e campos de expressão da pré-história completamente diferentes. Se a gente for para Lascaux, é uma única forma. Sim. A gente não. Vou dar uma paradinha aqui em primeiro lugar para agradecer o nosso tradutor de Libras, Sérgio Ramos, Sérgio Emanuel Costa Ramos. Muito obrigado pelo seu tempo e seu trabalho conosco, viu? Como sempre eu peço, Sérgio, fala Silvana Gontijo. Nossa, quero aprender isso. Sensacional. Muito obrigado, Sérgio. Aplauso. Aplauso é assim. Aplauso.
Muito obrigada. Muito Sérgio, tô ficando bom. Eu entendi tudo, hein? Tô ficando bom nisso. Uma hora nós vamos. Viu? Ó. Maravilhoso! Silvana, Adorei. um grande abraço a todo mundo que está nos assistindo, que está aqui no chat, Vanderlei Barbosa, querido Rodolfo Magalhães, Luiz Fernando Imediato, boa noite, Antônio Carlos Cardoso Guedes, Nelo A1, Pedro Muriel, meu querido poeta, Júnia Paixão, Paulo Gontijo. Quem é Paulo Gontijo? Tá um Paulo Gontijo aqui, engraçado. Aparecida Andrés, opa, maravilhosa. Cadê o Maurício? O Maurício Andrés está mais embaixo. Obrigado por estar conosco. Instituto MHA, olá Silvana. Ana Lúcia Gontijo, olá Silvana. Tijo e Dorrit. Dorrit eu vou trocar de roupa, peraí. Deixa eu fechar. Também não tem nem roupa para estar aqui. E não em caixinhas separadas, como o conhecimento foi feito no iluminismo, né? E assim. Então, o que acontece? Como fazer com que o aprendizado tivesse significado? Hoje o pessoal da educação chama isso de ressignificar a educação. Eu entendo que a questão que mais me provocou a pensar, a minha equipe toda, todo mundo que trabalha com a gente, Mariana, Mônica, Bianca, todos os estudiosos da pedagogia moderna e da inovação, eles têm se colocado essa pergunta, né? E o Planeta.com, é o ciclo que eu presido, ele tem como missão desenvolver soluções inovadoras para a educação pública brasileira. Isso implica em a gente, o tempo inteiro, ficar antenado e buscando quais são os grandes problemas da educação e que forma a gente pode trabalhar para sanar ou para melhorar os resultados, né, e os indicadores externos, Então, o que eu descobri e a minha equipe me deu o maior apoio há uns anos atrás? Que tem uma questão que é decisiva para despertar o interesse. Se a gente tem que competir com uma miríade de apetrechos e tecnologias e linguagens, por que não primeiro trazer isso para dentro da escola? O meu pessoal me ensina português com mensagem no WhatsApp, outras questões, mas isso na época que a gente começou a propor isso, confusão. Mas, além disso, já para a gente isso já está estabelecido, usar todas essas tecnologias, todos esses meios, como processo de experimentação do conhecimento. Aí tinha uma outra questão mais importante que nós descobrimos. Não tem nada mais engajador do que uma criança, um jovem, e vou te falar, criança pequena, a gente está tendo resultados concretos, se ver como protagonista num processo de transformação social. Deixa eu dar só uma paradinha, Silvana. Guarda esse momento, se ver como protagonista, que isso é fundamental. Mas no início da nossa conversa, eu identifiquei uma característica do seu trabalho que eu queria parar aqui e falar dele, que é a questão da cognição. Você tem como fazer um parâmetro do momento da cognição quando você começou a trabalhar e agora? As pessoas estão entendendo mais ou menos, ou não vamos falar mais ou menos, pelo menos do ponto de vista interpretativo, as realidades? A criança sem tanta internet tinha uma cognição mais apurada e a de hoje mais sintonizada, mais ligada, tem perda de cognição? Eu não chamo de perda de cognição. Eu não acredito que os fenômenos da contemporaneidade, o universo digital, o que o Orozco chama lá no México as pantallas, né, as telas, né, sejam um problema. O problema é como a gente trabalha a cognição nesse contexto, né? Então, claro que nós todos que fomos criados no livro impresso e que tínhamos que ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, página após página, tínhamos uma relação com a aquisição do conhecimento muito mais concentrada. Como é que a gente consegue que essas crianças e jovens adquiram conhecimento, já que falamos de cognição, de uma forma hipertextual, por exemplo, que é o mundo deles?
né? Eu tenho exemplos inúmeros que a gente faz em laboratório das crianças falando no TikTok, ao mesmo tempo sendo chamadas no WhatsApp, e ao mesmo tempo tudo isso está acontecendo, elas dão conta de te descrever tudo que elas ouviram em cada lugar. Um dia vieram me perguntar, eu vi muito essa questão dos mães pais perguntarem, meu filho não presta atenção no que eu falo. Como ele tem déficit de atenção? Como assim déficit de atenção? Porque agora virou moda esse tal de déficit. Ele presta atenção em alguma coisa? Game. Eu falei, tá vendo? Existe uma coisa que ele presta atenção. Então, ele não tem problema de déficit de atenção, ele tem desinteresse pelo que está sendo mostrado para ele. Ele tem interesse no game. E foi o que a gente fez. A gente tem inúmeros exemplos de games que são interdisciplinares, onde os meninos vão aprender a construir games, eles aprendem lógica, matemática, filosofia para construir as regras do jogo, língua portuguesa para escrever o game e a arte, né? Enfim, todo um universo de matérias e o que eles nos relatam. Eu nunca mais vou esquecer, porque eu entendi para que eu tinha que aprender algoritmo, para que eu tinha que aprender uma expressão matemática, porque fez sentido, era para construir o meu game, era para construir o meu jogo. Então, o que a escola não se apropriou foi desse fenômeno, né? A escola ficou lá, pondo um professor na frente, falando loucamente, com todo mundo sentado, um de nuca para o outro, e sem ouvir os meninos. Então, uma das primeiras coisas que a gente ensina no Planeta.com, professor, é ouvir, porque eles não sabem ouvir. Então, ao ouvir, ele começa a trazer para dentro do formato e da metodologia dele os desejos, as aspirações daquelas crianças jovens. Os NAVs são isso, as escolas NAVs. O que eles são? Eles são... Todo professor, no começo do ano, a primeira coisa que ele faz é ouvir, aprender a ouvir. Porque a gente sabe que o professor foi treinado para se expressar bem, para falar bem. Silvana, né? te interrompendo agora também, nesse minuto. Essa questão do ouvir, eu já ouvi de professor ao dizer isso. Para eles, que falar assim, é conteúdo, amigo. Aqui eu tenho que apresentar o conteúdo. E o conteúdo? É a questão do ensino conteudista, que massacra isso. E que não está em linha com a realidade mais, né? Então, assim, o que acontece com o excesso de tela, por exemplo, na primeira infância? É péssimo. Por que é péssimo? Porque quando eu e você, Afonso, lemos a palavra casa, na nossa cabeça se constrói uma casa da nossa referência. E ela sempre será diferente a minha da sua. Quando eu vejo a palavra casa expressa numa imagem, numa tela, é aquela casa. Então, uma das grandes preocupações minhas e do nosso grupo é que a gente vem atrofiando a nossa capacidade de raciocinar abstratamente. Uma coisa que fez a humanidade construir a linguagem oral, a linguagem escrita, todas as grandes manifestações, e a criatividade. Então, isso é um desafio que a gente está trabalhando e estudando. A outra questão muito importante, quando você me perguntou lá atrás sobre a cognição, é que, quando eu falei, eu vou voltar agora para a questão do protagonismo, em que momento a gente percebeu que tinha um jeito de capturar essa atenção? Quando a gente deu para os meninos uma responsabilidade, um desafio, foi posto um desafio. Olha só, temos problemas aqui no entorno dessa escola, como é que a gente vai resolver? Então, né, o movimento Carioca, o Rio do Rio, que limpou o Rio Carioca, a parte visível dele está todo limpo através das suas escolas, o que ele fez? Ele desafiou as crianças a ir lá nas escolas, e lá nos rios, e identificar os problemas que o Rio tinha. Aí vem uma metodologia que eu adoro, que se chama PBL, Problem Based Learning, aprendizado baseado em problemas. Então, eu tenho um problema e eu tenho que descobrir, para resolver esse problema, o que existe de matemática, de geografia, de história, de ciência da natureza, e o professor tem que fazer essa integração. E o problema que o menino passa a querer resolver do rio dele, que está lá, todo sujo e poluído, ele precisa desse conhecimento, né, de forma articulada. Isso se chama interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Isso a Finlândia está fazendo há anos. E a gente não tinha aprendido a fazer. Foi aí que a gente começou com essa ideia de limpar os rios. Passei muito direto para esse assunto. Tá, mas eu vou fazer a pergunta dos bobos. O que tem o rio com o resto das disciplinas que ele estuda? Quando você estuda um rio, você estuda a história do rio, a geografia do território, você aprende sobre o bioma, você aprende ciência da natureza, você escreve sobre, porque você tem que expressar para os órgãos públicos
o que está acontecendo ali, o que você quer que aconteça, em diferentes formatos. Você aprende modelos matemáticos que estão associados à cubagem de resíduos sólidos, um monte de coisa que a gente criou, né? E gamificou também. E a gente começa a entender, e os meninos começam a entender que eles são parte de um processo de transformação social no momento em que eles, com esse conhecimento, começam a exigir a mudança daquela condição do Rio. Então, quando a gente foi pela primeira vez conhecer o Rio Carioca com a escola, os meninos falavam para a gente assim, não tem rio aqui não, dona tia. Tem não, eu falei, tem, não tem, tem. Vamos lá. Chegou, não, aqui é um lixo. Eu falei, não, aqui é um rio, ele está lixo, mas ele é rio. E vocês vão descobrir com todo mundo que conheceu ele em rio, como é que ele era, e vocês vão me dizer se vocês querem que ele volte a ser como ele era. Foi aí um grande desafio proposto, o problema que eles passaram a querer resolver. E foi isso que a gente conseguiu fazer. Em 1 ano e 4 meses, essa parte visível está limpa, né, do rio. Claro que a gente juntou uma série de pessoas, os Antônio Carlos Guedes, que está aí, Laís Kim, Maria Alô, Mônica Chili, especialistas que foram nos ajudando a construir o modelo de como uma escola pode ter a veleidade de querer recuperar, preservar e até renaturalizar, que eu aprendi, os rios. Então, esse grupo de pessoas voluntárias, dedicadas, devotadas, nos apoiaram, eles todos nos apoiaram, esse grupo nos apoiou, a organizar para a escola, porque quando as escolas falam, ok, estamos aqui, nós mobilizamos todas as escolas da Bacia do Carioca, eram 40, 27 entraram no jogo. As 27 que foram lá, visitaram, conheceram, exploraram o Rio, começaram a investigar, descobriram lenda indígena, a história da mata da Floresta da Tijuca, que foi preservada por causa da nascente, o impacto na cidade, os arcos da Lapa, a urbanização, enfim. O Rio foi deixando de ser um valão e começou a se transformar num personagem com história. Aí aí que entra o lúdico na brincadeira, então. Aí entra a questão fundamental. Ele passou a ser o meu rio. Ele não é mais um valão, ele é o rio. É o meu rio que eu conheço bem. Né? No momento que isso acontece é muito interessante. Ele tem inúmeros exemplos, pena que eu não posso mostrar aqui. Mas tem um caso que eu adoro, que a gente fez uma foto do rio como estava totalmente poluído, uma foto do rio limpo, mesmo local. E nessa foto do rio limpo, depois eu mando para vocês, para você ver, tem 2 sacolinhas de lixo jogadas ali. E é no terminal de ônibus do Cosme Velho. E aí, um dia, o menino, um dos nossos guardiões do Carioca, que são os jovens que passam a tomar conta do rio, ele viu a senhorinha descer do ônibus e jogar as 2 sacolas lá. E ele ficou estarrecido. Ele chegou e fez uma abordagem até muito gentil. Você sabe, tem noção do que a senhora acabou de fazer? A senhora tem noção do que custou para a gente limpar isso aqui? Aí começou a exagerar. A senhora faz uma ideia do que custa para uma prefeitura trazer uma máquina aqui para buscar? Aí uma das mentoras chegou para mim e falou assim, eu vi a hora que a mulher pulava lá dentro do rio para tirar essa colinha. Então, o que me conta? Que o menino está dizendo para a gente o seguinte, você não pode atacar mais o meu amigo, o meu rio, o meu patrimônio, né? Isso muda tudo. Isso transforma o exercício da cidadania num exercício da escola, que é os meninos aprenderem quais são os órgãos públicos que são responsáveis por manter aquele rio, como eles podem exigir isso. Um dia eles foram lá para a SEDAI, com 2 jornalistas amigos nossos, 2 professores, exigir do presidente da SEDAI que limpasse o esgoto da parte visível. Foi um escarcéu, acamparam com comida, enfim. E aí, 1 semana e meia depois, o esgoto foi todo coletado na parte visível da favela do Guararapes. Isso foi uma vitória deles, e nossa também. E as lideranças comunitárias que apoiaram. Então, a escola passa a ativar o território. Porque quando os meninos começam a investigar, a primeira coisa que eles perguntam é para os mais velhos. Os idosos que estão lá esquecidos vão para dentro da escola contar como é que era o rio do tempo deles. Eles passam a ser, o conhecimento deles passa a incorporar esse processo. Aí, eu acho ótimo você dar uma paradinha e falar agora da importância, mais que a importância, do papel das cidades junto aos rios, porque pela história da humanidade, uma cidade é sempre construída perto de um rio por uma questão de sobrevivência. Essa é outra questão fundamental. Não existe uma cidade na história da humanidade que não tenha sido construída em torno de um recurso hídrico, quer que seja, um oásis, enfim. O que acontece é que a gente esqueceu disso. O processo de civilizatório e a urbanização
foram transformando o rio no lugar onde a gente jogava o esgoto, onde jogava os dejetos. Joga. Pois é, exatamente. É essa mudança de paradigma que é a nossa proposta. Sabe assim? Dá para recuperar? Dá. A gente fez um piloto, a gente em 1 ano e 4 meses conseguiu isso, a gente tem um monte de resultados, você sabe. A gente virou uma causa carismática para a mídia, a gente teve, sei lá, 60 matérias no ano, não sei quantas visitas. E a gente teve também um cuidado de jogar o olhar da mídia para quem estava ali na ponta fazendo. Né? Porque é claro que eles querem entrevistar sempre quem coordenava. Eu sempre falava, vai conversar com o fulano, vai perguntar para ele como é que ele fez, vai conversar com o líder Seu Duca, vai conversar com quem está lá dentro da escola fazendo um trabalho de formiguinha, fazendo com que as crianças aprendam conteúdo curricular ao mesmo tempo que desenvolvam um projeto de recuperação do seu rio. Esse que é o... Aí, Silvana, você parou, agora para de novo. Como fazer com que uma escola, principalmente uma escola mais carente, que tem ali o pouco tempo de lidar com os alunos para dar o currículo, como é que esse projeto se encaixa no currículo tradicional, que é inclusive uma imposição do governo? Aqui, ó, parabéns pela pergunta. Porque poucas pessoas me fazem essa pergunta, eu adoro quando fazem. Por quê? Deu um trabalho de cão. Você tem uma ideia? Nós pesquisamos com 3.000 professores em formulário da revista.com quais eram, primeiro, as causas que motivavam os meninos. E a gente chegou a 2 grandes causas. Ambiental, com ênfase na água, e uma que a gente nomeou complexamente como convivência harmônica entre os diferentes. Como dar significado, que significa, como dar concretude a isso? Com um processo de transformação social. Então, o que a gente fez? A gente, ao mesmo tempo que fez essa pesquisa, a gente pesquisou com os mesmos professores quais eram o que nós chamamos de os nós de ensino-aprendizagem. Em que momento o professor fala que o menino é mau aluno e o menino fala que o professor é mau professor porque não se entendem ou não conseguem ultrapassar um desafio cognitivo. E aí a gente mapeou todos os nós de ensino-aprendizagem por disciplina, por ano e por bimestre do currículo brasileiro. Com essas informações, a gente juntou em atividades específicas o que a gente chama de Desatando os Nós, que é o nosso conteúdo riquíssimo do Planeta.com. Com o apoio dessas escolas. O que a gente fez? Ok, vamos lá, causa água. Toda criança sabe que tem que fechar a torneira, isso não muda o território, para escovar dentro. O que muda o território? Foi aí que a gente ousou. Vamos propor recuperar um rio? Nós achamos que a gente estava louco. Imagina, fora recuperar um rio. Vamos propor, vamos ver o que dá. E com a adesão dessas escolas e com esses resultados que eu já falei lá atrás, a gente viu que era esse o caminho. Era o caminho do engajamento num processo de participação comunitária, de exercício da cidadania associado ao currículo. Se eu não chegasse para os professores da escola e falasse, olha aqui, tem um projeto de educação ambiental aqui, ele fala, não, mais um não, eu já tenho que dar conta do currículo. Mas quando a gente chega para ele e fala assim, tem coisa pior do que você preparar uma aula e no dia seguinte ninguém prestar atenção? Aí eu, claro. Então tá aqui, ó, nós temos um monte de soluções para os desafios de prestar atenção. E a gente então passou a ter relevância para eles. E o projeto foi incorporado quanto mais ele desatava os nós de ensino-aprendizagem. Então hoje, a nossa metodologia pega o currículo e organiza de forma interdisciplinar. Outro grande desafio, as pessoas não sabiam conversar para fazer interdisciplinaridade. O professor não foi formado para conversar com o outro de outra disciplina para ver o que ele estava dando para poder juntar numa experiência única. Então, nós tivemos que começar ensinando isso. Ouvir também os pares, sentar junto para planejar, e a gente fez um planejamento anual, por ano, integrando as principais disciplinas em projetos de solução dos problemas do Rio. Bom, aí vai outra pergunta complicada. E nas cidades que não tem rio? Não tem rio, que eu digo é dificuldade de água, a água não existe. Tabira, por exemplo, no curso da sua história, a ausência dos rios veio acontecendo, mas eu digo também nas cidades do Nordeste, e lá onde o rio é apenas uma lembrança. Os rios dificilmente são apenas uma lembrança, né? Os rios, eles podem estar secos no período do ano, mas se eles são rios é porque eles existem.
né? E, de alguma forma, esse é o problema daquele lugar que você tem que querer resolver. E aí a gente vai para uma outra questão, que são os comitês de bacia hidrográfica, que eu faço parte de alguns, e depois dessa história, desse case de sucesso, eu comecei a ser chamada para levar no lugar. Então, fui lá para o Fórum Mundial das Águas apresentar o case do Carioca, fui para... enfim. E o mais interessante foi que a gente foi conversando com os nossos amigos que fazem parte da Comissão Sociotécnica, da Paula Azevedo, Nelson Reis e tantos outros da Rede Rios, a Jaqueline Guerreiro e várias outras pessoas que nos ajudaram a entender o seguinte. Quando o problema... São dois problemas que eu vejo. Um, o rio que está secando e que está morrendo, e o Carioca estava morrendo. Isso é importante. O Carioca, quando a gente começou o movimento, ele era um filete de água. Vai lá ver agora como é que ele está. Sabe por quê? E foram descobertas 3 captações sem outorga dentro do Parque Nacional da Tijuca. Nem o parque sabia, nem a Secretaria de Meio Ambiente sabia. Isso é um crime. Você não pode captar direto das nascentes. E aí, o que a gente conseguiu? Os meninos queriam prender todo mundo. Tá, mas Silvana, para um pouquinho, explica o que é captação sem outorga. Empresas podem captar do rio desde que elas tenham outorga para isso, né? Pessoas podem captar desde que tenham sido outorgado o direito a captar. Autorização para isso, né? Claro. Então, sem isso, você não pode captar. Você não tem o direito de fazer isso com o corpo hídrico, qualquer que seja ele. Então, o que a gente fez? Resumo rápido, a gente que desviava o curso do rio para trazer água para eles. Para eles. Eu nem vou falar quem são, porque são conhecidos. Enfim, mas começou uma briga. A favela dos Guarabracos, historicamente, se alimentava com a água do Carioca e passou a não ter água do Carioca. O Antônio Carlos Guedes, que está aí, lembra bem. O tempo que eles iam lá de madrugada, quebravam todo o negócio que estavam captando lá em cima, era uma briga. E os meninos queriam que prendessem os bandidos que estavam roubando água. E a gente falou, olha, a gente não pode começar um movimento prendendo, a gente tem que começar um movimento como esse, solucionando através do diálogo. Vamos conversar. E aí tivemos uma reunião lá no trem dos Guararapes, do Cosme Velho, trem do Cristo, organizado por eles, e a gente juntou todos os interessados, os que captavam água, e houve um acordo, né? E aí Maria Lobo, lá dentro do Conselho do Parque, Laís e outras pessoas ajudaram a construir uma solução. E qual era a solução? Uma coisa maravilhosa. A gente tem no Rio Carioca um reservatório do século XVIII, chama-se Mãe d'Água, Reservatório da Mãe d'Água, que estava totalmente destruído. Então, a proposta é, ok, ninguém mais vai captar, a SEDAI vai levar água para o Cristo, do Hospital Silvestre, para lá, já acabei contando todo mundo problema. Mas vão restaurar o reservatório. Ele foi restaurado através de medidas compensatórias e multas, e ele hoje é um dos monumentos mais bonitos que eu acho que todo carioca devia conhecer. Dentro da Floresta da Tijuca, um reservatório totalmente restaurado, e que para onde vai hoje a água do Rio Carioca e deveria ser distribuída a partir dali. Então, a gente não mata o manancial, a gente represa e distribui. Eu preciso saber como é que está isso, porque há algum tempo que eu não acompanho. Mas essa é a ideia. Ao mesmo tempo, uma questão importantíssima, que são os deslizamentos. Aí já tem uma série de questões geológicas, né? Deslizamento, ou há uma quantidade de poços artesianos no Nordeste que vão drenando os lençóis freáticos e, portanto, o processo de alimentação do rio. Então, outra questão que a gente aprendeu, quanto mais eu tenho árvores, mais elas irrigam o solo, elas criam os aluviões embaixo e realimentam as nascentes que formam o ciclo. Sebastião Salgado fez isso lindamente na terra dele, né? O Instituto Terra, do qual eu sou diretor, sou testemunha de cada plantinha que foi colocada e o quanto que ela contribuiu no renascimento das nascentes. Né? Pois é. Então, essa questão que eu estou te falando, tudo tem uma solução. Inclusive, renascerem os recursos hídricos dos rios, águas. Né? Então, como fazer isso? Em cada lugar é de um jeito. No Rio Carioca, a gente exigiu que parassem de captar as nascentes e ele brotou, porque ele está dentro da mata. Mas em outros lugares, é super necessário replantio. Em outros lugares, é necessário regular os poços. E cada lugar é uma coisa. Eu aprendi muito, eu não sabia nada disso. Quando os escolas falaram, ok, estamos aqui, aderimos à coisa, como é que a gente faz para recuperar o rio? Eu não tenho a menor ideia.
Aí vamos juntar os entendidos. Foi aí que a gente construiu essa comissão sociotécnica. Você tem esse projeto hoje para ser, como se diz, capilarizado pelo Brasil, para outras prefeituras, para as pessoas, para as escolas, para as comunidades? Prontinho, Afonso. Olha que legal. A gente hoje tem uma plataforma digital, quem quiser visitar, o link está nos slides que eu mandei, que é feita pela Multirio do Rio de Janeiro, onde a gente tem todo o passo a passo de o que cada escola tem que fazer, como a formação dos professores e gestores, a produção de conteúdo estimulado através de formulários e um mapa georreferenciado, onde com um layer contendo todas as escolas do município e outro layer contendo todos os rios do município. A escola clica nela própria, descobre que rio está mais próximo a ela, inclusive pode estar subterrâneo, e descobre todas as outras escolas que podem ser parceiras nesse desafio ao longo da bacia. Então, isso está formatado, o conteúdo está concluído, mas a gente não para, porque depois que a gente começou a fazer isso, surgiram outros desafios nos territórios. Por exemplo, a parte visível do Rio Carioca deixou de ser um valão para ser uma paisagem linda. Então, exploração de turismo ecológico. Os meninos querem fazer isso lá, os jovens do dela. A ênfase das cooperativas de reciclagem é outra questão de empreendedorismo também. Outra questão, as pessoas que querem vender seus produtos nessa paisagem. Então, tem que regular isso. Então, a gente que fez um trabalho voltado para a escola e rio, hoje a gente tem que trabalhar com... Os meninos descobriram que em cada rio tem um imenso patrimônio imaterial. Quem escreveu sobre o rio, quem pintou o rio, quem filmou o rio, quem cantou o rio, né? Então, as secretarias de cultura estão vindo junto. Deixa eu te fazer outra pergunta. Como lidar com cidades como Belo Horizonte, onde os rios já foram todos tampados por asfalto? Da mesma maneira que nós estamos lutando aqui pela parte tapada do Rio Carioca. Existe um processo de identificação dos lançamentos de esgoto com câmeras, que começou lá na época 92, e que a gente conseguiu agora a aprovação do Comitê de Bacia da Baía de Guanabara, onde está o Rio Carioca, que fosse feita uma investigação com essas câmeras para identificar na parte que está coberta quem está jogando clandestinamente esgoto. E aí tomar as medidas cabíveis. Todo mundo pode fazer isso. Existe essa tecnologia, existe essa possibilidade, e existe também métodos muito mais simples. Por exemplo, o pessoal da cidade vai de casa em casa com uma tinta e fala assim, joga na sua privada, e abre lá o bueiro de água pluvial. Se a tinta sair na água pluvial, ela está indo para o rio, o esgoto está indo para o rio. Então, outra questão, eu fico muito feliz com o marco do saneamento. Embora muita gente ache que é um contraponto entre Estado e empresa privada, eu quero mais que as empresas privadas dão muito dinheiro nisso, porque nós temos um atraso histórico. Nós temos só na Zona Oeste do Rio de Janeiro 75% da população sem saneamento, sem esgoto, com um índice de doenças absurdo, né? Então, anos que a gente pleiteia isso e nenhum governo fez. Se existe hoje uma outra forma de fazer, eu quero mais regulamentar, exigir, claro, tudo, mas fazer com que aconteça rápido. São muitas vidas que estão sendo perdidas por causa disso. Eu também digo assim, na questão do imaginário, né? Eu nasci em Belo Horizonte, em diversas ruas que eu vi, eu acredito que até as pessoas mais antigas de Belo Horizonte saibam mais do que eu, viram os rios ainda vivos antes de serem asfaltados, né? E eu tenho uma memória muito bonita dos rios na rua Rio de Janeiro, outros rios lá embaixo na São Paulo, né, aqui de Belo Horizonte que eu estou falando. Há como também o projeto fazer essa coisa lúdica de trazer os rios de forma imaginária à baila para a criança viajar? Aliás, foi pedido pelas crianças. Então, assim, o que eles chamam de renaturalização do rio, foi o que a Dinamarca mais fez. O que a Dinamarca mais fez? Ela pegou, demoliu não sei quantos galpões industriais para o rio aparecer. E o rio apareceu e teve que ser tratado, né? No Carioca, a gente tem já uma proposta, duas propostas de urbanistas para ele aparecer em 2 pontos, na Praça Ben Gurion e na Praça de Alencar.
Então, isso significa, as crianças, a gente fez um evento com as crianças, foi muito legal, a gente pegou aqueles rolos de papel de marca, em parceria com a Sete Rio, a gente jogou aquele papel por abaixo e elas foram pintando o rio que elas sonhavam de estar embaixo da terra. E ao fazer isso, teve uma força magética incrível, né? Deu vários programas de televisão. Mas o importante é que isso suscitou uma ideia de renaturalização a partir do sonho das crianças. Né? É incrível essa força que tem, né? A força de pressão. Como eles foram lá para a cidade de conseguiram. Né? Claro que foram com um monte de adultos. Mas o importante, para mim, pelo menos, é que eles saibam que eles podem. Eles têm o poder. E é isso que a escola tem que dar para eles, potência. Desafiar a criar, desafiar a intervir na realidade, desafiar a exercitar a cidadania e dar os meios para isso. Isso está associado ao currículo, está associado à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que trabalha todas as competências socioemocionais e trabalha o exercício da cidadania e a comunicação. Isso é outro desafio da educação pública brasileira, implementar a BNCC, eles não estão preparados para isso. Nós pegamos e trouxemos várias fórmulas de incorporar a BNCC nessa experiência metodológica. Então, dá para fazer, tem que querer. Silvana, e a gente... outro aspecto. Em Belo Horizonte, eu estou citando muito, mas poderia ser qualquer outra cidade. O Rio é associado, desde que eu me entendo por gente, à tragédia. Você sabe o que é o Rio, o que é o Rio. A imagem mais aterradora que eu tenho de Belo Horizonte foi em 1979, quando o Brasil inteiro sofreu quase 60 dias de chuvas, do Rio Arruda se enchendo. Eu era repórter e cobri vários pontos e vi ônibus passando, casas passando. Quer dizer, tem essa memória do Rio como tragédia. Como lidar com isso? Então, a educação para isso primeiro, os meninos, o cartaz que as crianças da educação infantil da escola Guararapes fizeram para mim legislativo. É assim, um monte de peixinho e tal, e elas falam assim, não, puseram do lado de fora, não dá ao pé. Não jogue lixo na rua, porque a chuva leva o lixo para dentro do nosso carioca e os peixes comem e falecem. Mas, acima de tudo, entopem os bueiros. Entopem e geram obstruções cada vez mais dramáticas. Tem carro, tem porcos, tem sofá. Então, essa é uma das questões mais importantes do ponto de vista da enchente, além do fato de não ter uma drenagem eficiente. Né? Então, outra questão, os telhados verdes, que a gente começou a pensar nessa política pública que retém a água. Se todo mundo tivesse telhado verde, a água que iria para a sul seria 1/3 que vai. Então, tem várias outras soluções. Né? O que a gente precisa entender é que, para cada caso, eu tenho horror de fórmula pronta. Então, na nossa metodologia, a gente constrói com aquela realidade. A gente entra no município, constrói junto, identifica junto o problema, diagnostica e propõe junto com eles as soluções que são viáveis. E muitas são. E é impressionante como, às vezes, pequenas, essa questão do lixo e do processo de coleta seletiva e de descarte, ela nos levou à geração de renda. Que aí o resíduo sólido orgânico está virando composteira, que está virando horta orgânica, que está virando horto para plantio de mudas em áreas devastadas. A alimentação natural. Acabou de vir uma pesquisa enorme de uma pesquisadora de Santa Catarina que mostra para a gente a relação entre resíduo sólido, embalagem industrializada e obesidade. Como é importante a educação alimentar, como é importante a nutrição e como é importante isso também para trabalhar com ciência da natureza, história, geografia, matemática e biologia. Então, essa articulação dos saberes na solução desses problemas que foi a grande sacada. E a participação das crianças e jovens como protagonistas do processo de recuperação do Chile foi o que fez com que eles se dedicassem, se devotassem a uma causa que eles incorporaram. Então, a questão agora é ganho de escala. Tem até umas imagens que a gente trouxe, mas que eu acho que vale a pena mostrar. A gente saiu de 27 escolas no município do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro, a gente está implementando um programa, o mesmo programa com um outro nome, se chama Esse Rio é Meu, escolhido por ele. Sabe o que a gente conseguiu? Em 1919, a gente conseguiu que o vereador votasse uma lei que foi sancionada
que determina que toda escola municipal pública do Rio de Janeiro tem que trabalhar pela recuperação do rio mais próximo a ela. Então, isso é política pública. Vários encontros que eu tenho ido, as pessoas têm pedido para a gente o caminho para essa política pública, né? E essa determinação obriga que a Secretaria de Educação e do Meio Ambiente funcione e apoie o projeto como esse, né? Então, o Planeta.com não recebe dinheiro público. Portanto, eu não entro em concorrência pública. A gente está sendo financiado em medidas compensatórias e empresas que querem sua marca associada ao programa. Essa é a forma que a gente escolheu para viabilizar isso. Então, qualquer município pode pedir nossa ajuda, qualquer município de qualquer lugar. A gente está pronto para interagir. Agora a gente está sendo chamado pelos comitês de bacia para apresentar a proposta para todos os municípios que integram uma bacia hidrográfica. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, né? Um momento muito difícil, porque ano passado a gente estava com tudo isso encaminhado, resolvido, de um formato presencial nas escolas. Veio a pandemia, cancelou tudo, inclusive nossos contratos, nós temos que sobreviver de uma forma muito difícil. E o que acontece? Ué, a pandemia cancelou os contratos ao invés de reformá-los para um novo uso? Porque as empresas que nos apoiavam passaram a jogar todos os recursos na saúde. As 3 empresas que estavam combinadas de nos apoiar. Então, e eu entendi naquele momento que essa era a grande emergência mesmo. Até porque a gente nem sabia como ia operar isso com uma escola que não estava tendo aula. Então, nós também tivemos que dar um passo atrás. Hoje a gente está pronto para, com aula presencial ou sem aula presencial, o material que está na plataforma é autoexplicativo e a gente trabalha com tutorias e monitorias da distância. E foi um desafio de tanto, Afonso. Mas estou feliz com o resultado. Acho que a gente hoje está pronto. A querida Silvana, estamos encerrando já o nosso tempo. Eu te agradecer maravilhosamente e te conceder a palavra final na forma de uma reclamação e um sonho. Manda brasa. Reclamação, né? Os desafios que a burocracia nos colocam e que são, muitas vezes, fazem a gente querer desistir. Muitas vezes eu cogitei isso. E, ao mesmo tempo, o que faz com que a gente resista e seja resiliente são os sonhos. É o sonho de realmente transformar cada cidade, recuperar seus rios através das suas escolas, né? E isso é um sonho que eu acho que a gente começa a realizar agora. Com a sua ajuda, tenho certeza que a gente vai poder mostrar o que a gente está fazendo e as pessoas vão poder olhar para isso com esperança, porque eu acho que uma dos sentimentos mais carentes na atualidade, esperança, né? Meu amor, minha amiga querida, você é uma espécie de pessoa que consegue materializar os nossos sonhos. Desde a história do livro do Ibope até hoje, quando você consegue transformar um sonho que não é só sonho, é o fundamental do planeta Terra. É muito simples. Se o planeta Terra agora não se concentrar na recuperação de nascentes, no fortalecimento do pouco que sobra da natureza, nós não teremos nada. E você vem com esse projeto maravilhoso que traz do lúdico à história, a coisa prática da criança conseguir transformar a vontade de preservar o ambiente numa coisa absolutamente ligada ao seu cotidiano, que é o rio que está na casa deles. É uma maravilha. Eu agradeço a sua existência mais do que a sua presença aqui, como sempre faço. Agradeço a tanta gente que nos ouviu. Aqui a Dorrit está... Eu vou trocar de roupa, hein, Dorrit? Dorrit está dizendo: estou sem fôlego com o fôlego inesgotável da Silvana. E o Afonso é o perguntador perfeito para a contagiante obra da Silvana. Parabéns pela riqueza desse padedê de você. Maravilhoso. Pedro Muriel, muito obrigado. João Cândido Portinari, meu querido primo, junto com a Maria Edina, belíssimo padedê. Zezé, você é brava, seu sonho é um sonho nosso, muita esperança. E termino com a frase do João Cândido, querido.
Alquimista é aquele que materializa os sonhos. Você, Silvana, é uma moça que consegue materializar de forma que nós, pobres mortais, não conseguimos. Ó, a Pá está falando aqui também. Silvana, você tem contatos com o MEC, Secretaria de Estado, município, para difundir essa metodologia poderosa, principalmente desse princípio de pandemia. Ah, e Zezé termina dizendo que, além de tudo, você escreve lindamente. Mas Zezé não vale você, né? Você é um amigo que não vale. Mas olha, eu quero. Zezé, obrigada. Dorite, olha, lindo. João Cândido. Quem mais falou? Afonso. Imediato. Antônio Carlos Cardoso Guedes agora fala de mim de novo. A Lídia Santa Rosa. Maurício Andrés. Ô Maurício, eu tenho maior admiração por você e pela Pá. Ainda bem que eu tenho esse momento para falar. Sei que a gente se conhece há mais de 50 anos, não conta, mas o trabalho do Maurício Andrés e da Pá são coisas de admiráveis. Nesse campo, inclusive, nosso. No campo do Rio, o Miguelinho, o projeto dele, Midas X, que é maravilhoso, que foi altamente inspirador. Pergunta para a Pá e para o Maurício, que foram os primeiros que eu contatei na época que eu estava montando o programa. Foram eles. Além de tudo, temos netas em comum. Olha que maravilha. É mesmo. Paulo é casado com a Alice, filha deles. É mesmo. Né? Paulo, ó, Vanderlei Barbosa, muito obrigado pela sua participação também, viu, Vanderlei? Desculpe não ter feito suas perguntas aqui. E é isso, dona Silvana. Palavra final para você e muito obrigado a quem nos assistiu. Muito obrigada, Afonso, querido, meu amigo, meu parceiro, irmão. Muito obrigada a todo mundo que aguentou esse tempo todo aí junto com a gente, que está sempre dando força. E muito obrigada por vocês me estimularem, porque tem hora que dá vontade de assistir. Ainda mais depois de eu ter caído, quebrado a bacia em 2 lugares e morrendo de dor. Mas agora estou ótimo. Quem mandou você querer voar? Você não é anjo? Obrigada, Afonso. Obrigada, Matheus. Obrigada, Tereza. Obrigada a todo mundo que nos ajudou. Vocês obrigado. Um beijo no Lula e no Paulo aí, viu? Até já. Obrigada. Beijo. Na tela, uma imagem do projeto O Movimento Carioca, o Rio do Rio, da instituição Planeta.com, presidida por Silvana Gontijo.